O objetivo do trabalho com jogos na escola é ensinar. Nesse caso, a aprendizagem de aspectos históricos e culturais da África, isto é, trabalhar as africanidades. Nessa oficina, vamos focar 2 jogos, o Xima e o Tesouro Yamatato. E se tiverem sugestão de outros jogos ou atividades, deixe também o comentário abaixo do vídeo que eu pretendo fazer essas oficinas semanalmente. Aproveita, curte, comenta, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações. Na oficina de hoje, veremos as origens dos jogos, faremos os tabuleiros e vamos praticar jogando online. Como é isso? Isso é o que eu faço. Eu ajudo professores a criar materiais e estratégias para ensinar diferentes disciplinas e conteúdos. Um desses conteúdos é a história e cultura da África, dos afro-brasileiros e povos indígenas, de acordo com o que fala a Lei 10.639 de 2003. Os jogos que eu crio estão em livros digitais interativos, mas também podem ganhar sua versão impressa ou como objeto artesanal construído por professores e alunos, como nós vamos fazer daqui a pouco. Esses jogos que nós faremos hoje têm origem no continente africano, que tem 54 países. Essa porção separada é a ilha de Madagascar. O Quênia é um país no leste da África com litoral no Oceano Índico. Ele engloba savanas, regiões de lagos e o impressionante Grande Vale do Rift. É vizinho da Etiópia, que a arqueologia e a antropologia já determinaram que são o lar dos primeiros hominídeos, ou seja, é onde nasceu a humanidade. Mas essa é uma história que nós vamos contar em outro momento. No Quênia, existem planaltos montanhosos, além de ser um local com animais selvagens como leões, elefantes e rinocerontes. Muitas das imagens que muitas pessoas aceitam como representantes da África, elas são daí, são dessa região. Nairobi é a capital, é um centro de partida dos safaris que visitam principalmente a reserva de Masai Mara, conhecida pelas migrações anuais de gnus. Merece um destaque muito especial o Parque Nacional de Amboseli, que oferece vistas para o Monte Kilimanjaro da Tanzânia, com seus 5.800, 5.900 metros de altitude. O Kilimanjaro recebeu o título de Monte das Neves Eternas, mas o aquecimento global está fazendo com que as neves do Kilimanjaro desapareçam. As crianças da parte ocidental do Quênia jogam um jogo de 3 peças alinhados chamado Xima. Na língua tiriqui, a palavra Xima quer dizer extensão de água. Eles chamam de imbalavale, ou pulgas d'água, essas peças, porque elas se movimentam tão rápido quanto as pulgas d'água, que é até difícil acompanhá-las com o olhar. Vamos ver se a gente consegue ter essa proficiência das crianças quenianas, né? Elas desenham o tabuleiro na areia e jogam com tampinhas, com pedrinhas, botões, o que elas tiverem à mão, desde que se consiga distinguir as peças dos 2 jogadores. Eu criei um jogo para ser jogado online e ele está no e-book que os membros do grupo de discussão vão receber. Esses jogos estão juntos com vários outros conteúdos. Confiram lá que vocês vão achar muita coisa interessante. O segundo jogo que nós veremos é o Tesouro Yamatato, que significa jogo de pedras jogado com 3. E ele era jogado pelas crianças do Zimbábue, que, como o nome sugere, com pedras em tabuleiros desenhados no chão de terra. Eu escolhi porque com ele nós podemos começar a explorar um tema que são os antigos reinos africanos, junto com a geometria. Esse jogo, que vem do Zimbábue, um país que fica no sul da África, deve seu nome a um complexo de construções antigas chamado de Grande Zimbábue ou Grande Casa de Pedra, onde viviam os antigos governantes de um império conhecido por suas minas de ouro, que era o reino de Monomotapa,
cujas ruínas podem ser vistas ainda hoje. Isso que vocês estão vendo é uma fotografia tirada por satélite, então vocês imaginam o tamanho dessa construção. As ruínas da Grande Zimbábue são o maior conjunto de ruínas da África subsaariana. O complexo de ruínas construído entre os séculos anos de 1100 a 1400, com blocos de pedra granítica, ele se estende por uma área de mais ou menos 800 hectares. A sua construção é atribuída a um subgrupo banto da Idade do Ferro, os Shona, etnia nativa da região. Então, como eu disse, isso foi construído entre os anos 1100 e 1450 d.C. Vou deixar como sugestão para vocês pesquisarem como era, em comparação, como era a Europa, né, nos anos de 1100 até 1450. Quando os europeus chegaram e se depararam com essa monumental obra de engenharia, atribuíram essa construção a seres celestiais extraterrestres. E, no entanto, cabe também um questionamento. Quando os europeus chegaram nessa região, foram os portugueses que eles se depararam com essas construções, mesmo que que estivesse desabitado na época, mas ainda era uma região de culto, era um terreno sagrado, considerado sagrado pelos habitantes da região. Como é que você afirma, né, e escreve e justifica a escravização dessas pessoas, dizendo que eles não tinham civilização, dizendo que eles não tinham conhecimento, dizendo que eles não tinham uma cultura, dizendo que eles não tinham uma história, né? Como é que você vê um bloco de pedra desse tamanho? As muralhas chegavam a 10 metros de altura, algumas tinham 5 metros de largura, essas muralhas, e afirma que é um povo que não tem história, que não tem civilização. Segundo o site da Unesco, Zimbábue durante o século XIV foi a principal cidade e um grande centro mercantil. O Império Monomotapa, ele ocupava toda a região, era rico em ouro e estabelecia contato com outros povos, como os chineses e os árabes. No auge, a cidade possuía mais de 20 mil habitantes, até que por volta de 1450 d.C. ela foi abandonada devido à escassez de alimentos vindo do interior, superpovoamento e desmatamento. Embora a sua escala, não foi usado nenhum tipo de argamassa para fazer a construção desses muros. O método construtivo baseava-se no empilhamento de pedregulhos de granito numa linha que desenhava uma forma elíptica e esta com no máximo 90 metros de diâmetro, formando muros com cerca de 10 metros de altura e alguns até 5 metros de espessura em alguns pontos. No ano de 1986, as ruínas do Grande Zimbábue foram classificadas como Patrimônio Mundial pela Unesco. Quando foram feitas escavações arqueológicas, se revelaram contas de vidro e porcelana da China e da Pérsia, moedas de ouro e moedas árabes, que testemunham a expansão do comércio de longa data com o mundo exterior. Outras evidências, incluindo fragmentos de cerâmica e ferragens, fornecem uma visão adicional da complexidade socioeconômica da propriedade e das atividades agrícolas e pastoris. O jogo que nós vamos ver, ele vai ser construído em um tabuleiro com um triângulo isósceles e 3 peças. Mas nós vamos ver isso agora na nossa oficina, em que nós vamos colocar a mão na massa. Muito bem, vamos começar? Esse é o material da lista que eu enviei. Nós vamos precisar
de materiais que vocês normalmente utilizam em suas aulas, que os alunos normalmente têm em casa. Uma tesoura, a caneta, a canetinha. Essas são tiras de EVA, porque eu não tenho tampas de refrigerante. Aqui em casa a gente não toma refrigerante. Então eu fiz as pecinhas do meu jogo com essas tiras de EVA que eu enrolei e colei com cola de silicone ou com cola quente. Uma régua, nós vamos precisar. Essas são tiras de papéis que sobraram na hora que eu cortei. Eu guardo para usar na decoração. Esses são papéis, ele tem uma gramatura um pouco maior do que o chamex, ele é um pouco mais grossinho. Mas o chamequinho colorido, ele dá para a gente utilizar tranquilamente. Eu vou usar esses filetinhos de papel, eu não vou riscar com a canetinha para poder marcar o tabuleiro. Então eu cortei esses filetinhos de papel. Uma base para proteger a sua mesa, a sua escrivaninha. Eu uso essa de vidro, porque na hora de cortar ela não risca, não me dá problema. E um rolinho para espalhar a cola. A base, esses são jogos que eu já fiz. Eu usei como base o papel Paraná, que eu já tenho, que eu utilizo para outras coisas que eu faço. E essa decoração eu recortei na maquininha de corte que eu tenho também. Mas vocês podem utilizar papéis coloridos, podem desenhar também nas margens para decorar. Nessa aula eu vou usar como base o papel cartão, que também é um papel que os alunos eles têm com facilidade. Esse é um quadrado de mais ou menos 22 centímetros, 22 por 22. Esse aqui tem 20 por... São 20 centímetros por 25. Eu tentei deixar as medidas bem próximos da folha de papel chamex ou da folha de papel A4 ou ofício que o aluno que vocês têm em casa. Então vamos começar. Durante a construção dos nossos tabuleiros, nós podemos fazer a exploração de vários conceitos de geometria. E aí você vai aprofundar de acordo com o nível da sua turma. Nós temos então inicialmente um retângulo e desse retângulo nós vamos construir um quadrado. Eu vou dobrar uma das pontas em diagonal e vou recortar essa parte que está sobrando aqui. É claro que essa explicação você vai dar de acordo com a idade, de acordo com o nível de conhecimento do seu aluno. Então, de um retângulo, eu já tenho aqui um quadrado. E nesse quadrado, eu tenho dois triângulos. Se eu dobro mais uma vez, eu tenho 4 triângulos. Eu vou dobrar mais uma vez. E eu tenho 8 triângulos. Agora, eu vou pegar a minha régua, vou medir o lado menor. Vou igualar, marcar aqui no lado maior, vou igualar essa medida. E vou traçar uma reta, porque aqui eu vou cortar. E para que esse corte fique certinho, eu vou traçar essa reta e vou cortar em cima.
Então, inicialmente, nós tínhamos um retângulo, do retângulo nós fizemos um quadrado e, finalmente, nós conseguimos o nosso octágono, que é a figura que nós usaremos no nosso tabuleiro de cima. E ao dobrar, nós também já temos as linhas que demarcam onde as peças do jogo estarão. Aqui eu posso riscar com a minha canetinha, usando a régua, ou no meu caso, eu vou colar os meus filetes de tecido, de papel. Lembra aqueles filetes que eu mostrei para vocês no início? Então, eles servem para isso. Eu não vou usar a canetinha para demarcar os locais onde as peças do jogo irão ser posicionadas. Então, eu venho aqui com a cola branca. É isso mesmo, viu, gente? Eu uso uma bisnaguinha daquelas que a gente encontra em lanchonete para colocar a cola, porque eu acho mais fácil de utilizar. Que eu compro o vidro de 1 litro, então na hora de utilizar é uma confusão. Aí eu utilizo essas embalagens. Como você compra no supermercado, e aí eu coloco a cola, que já tem um bico dosador, que me facilita muito o trabalho. Isso fica como dica, viu, gente? Tenham sempre um tecido para poder limpar as mãos e para poder limpar também o papel depois, o excesso de cola. E realmente eu utilizo muita cola. Eu faço cartonagem, então para você ter um trabalho que o papel fique perfeito, que ele não fique dando bolha depois, que não fique descolando, realmente a gente usa bastante cola. E aí o tecido, isso é uma fraldinha, é o melhor que tem. Ele serve para poder fazer essa correção, para deixar o papel bem lisinho e também para limpar o excesso de cola. Vamos cortando aqui as rebarbas, os excessos de papel que ficou aqui dos lados. Agora nós vamos fazer a finalização do nosso tabuleiro. Então, uma camada generosa de cola na parte de trás, onde nós fizemos, de onde eu colei os filetes. O rolinho, para espalhar de forma mais uniforme possível a cola, para não ficar local depois que não cole, para não ficar dando bolha de ar.
o tecido, né? A fraldinha aqui, o paninho para poder limpar a base. Agora eu vou pegar o meu papel cartão, vou só vincar os meios para poder centralizar bem o meu octágono. Não precisa dobrar tudo, gente. É só vincar uma pontinha para você ter uma referência na hora de colocar o octágono. Porque riscar ali, eu poderia riscar, mas aí iria ficar aparecendo o risco. Acho que eu peguei errado. Mas é só cortar aqui. Ops, falha nossa aí, gente. Mas nada que não se consiga resolver. Prontinho. Recortei aqui um pouquinho do meu octágono para que ele caiba na minha medida. Então eu utilizo aqueles vincos como referência para poder centralizar a minha figura. Então quando eu coloco bastante cola, vocês veem que o trabalho ele fica com um acabamento bacana, sem bolhas, sem rugas, sem lugares que ficam descolando. E aí o estilete nessa hora é para isso, é para acertar alguma rebarba, algum local que fique fora. Então agora é fazer o acabamento. Nós estamos terminando. Se eu deixar dessa forma, o nosso tabuleiro ele já está pronto. Eu só vou colar uns filetes aqui para dar um acabamento. Não vou me alongar nisso e principalmente porque eu quero ver o de vocês. Eu quero ver o acabamento que vocês fizeram, quero ver a personalização dos tabuleiros de vocês e dos alunos de vocês. Depois vocês me mandem, quando vocês fizerem, me mandem as fotos, me marquem que eu quero ver a produção de vocês.
Adiantei um pouco o vídeo e está aqui, o nosso tabuleiro está pronto. Então, o nosso jogo está pronto. Eu coloquei só uma marca, um círculo azul aqui para diferenciar as peças. Nesse caso, eu colei com a cola de silicone, por conta do EVA. Mas você também pode usar a cola quente, ou no caso das tampinhas, é simplesmente usar as tampinhas de cores diferentes. Então está pronto o nosso jogo. Nosso primeiro jogo, que é o Shizima. Agora nós vamos fazer o segundo jogo, que é o Tesouro Yamateto. Eu não sei se as pronúncias estão corretas. Se alguém souber, pode deixar aí nos comentários, viu, gente? Nós temos, então, a nossa folha A4. Primeiro, nós vamos fazer o quadrado. Nós temos o retângulo, vamos fazer o quadrado. E o nosso objetivo é fazer um triângulo isósceles. Só conferindo a medida, né, gente, que eu fiz. Eu troquei na hora do outro tabuleiro, então eu preciso... o lado do meu quadrado, ele tem que ser um pouco menor do que o lado da minha folha que eu estou utilizando como base do tabuleiro. Importante isso. Lembrando que um triângulo isósceles é um triângulo que tem dois lados iguais. Então, eu vou dobrar o quadrado no meio. Eu posso traçar aqui uma diagonal com o lápis e régua ou fazer a dobradura. E vocês vão ver o que é mais interessante para o seu grupo de alunos, o que é que vocês podem explorar melhor com eles. Agora, eu vou acelerar e vou cortar um pouquinho do vídeo, porque eu estou colando aqueles frisos para fazer as linhas do tabuleiro. Vocês podem riscar com a canetinha. No meu caso, eu prefiro fazer os frisos de papel. Já vamos para o nosso tabuleiro pronto. Então, essas são as linhas do nosso tabuleiro. Agora eu vou passar a cola no verso e colar na base. Agora eu vou colar o meu triângulo na base. Eu faço no olho mesmo, gente, porque nós precisamos também lembrar que esse jogo ele era jogado originalmente se riscando o tabuleiro na areia. A questão da exploração da geometria que a gente faz agora, ela é é um uso pedagógico que a gente pega, mas originalmente esse tabuleiro ele não era certinho com todas as retas. A preocupação era muito mais a questão do raciocínio, a questão da interação social durante o jogo, do que você ter linhas retas. Tá justificado então por que eu faço no olho, tá, gente? Mas você pode, numa aula de geometria, explorar toda essa questão da centralização de figuras, das figuras circunscritas, enfim.
dependendo da sua turma e também do nível de dificuldade que isso vai representar para a sua turma, você pode fazer de várias formas. Então, esse é o tabuleiro que eu já tinha pronto. A decoração também, ela fica muito a critério de vocês, do material que vocês têm. Incentivem os alunos a desenhar, a colocar realmente a sua personalidade nos seus tabuleiros. Então, esse é o jogo que eu criei, um jogo online, um tabuleiro de Xima. Ele vai no livro, no e-book interativo que o grupo do WhatsApp vai receber. Então, para jogar, eu tenho aqui as peças, clico, ela vai aparecer aqui, eu só carrego ela para cá. O X faz desaparecer, se por acaso eu clicar mais de uma vez e colocar peças a mais. E aqui eu vou alinhar as minhas peças. Eu preciso que elas fiquem de frente uma para a outra. Pode se sortear quem começa. Você vai fazer um movimento com a sua peça, sempre você movimenta para frente. Você não pode pular, por exemplo, uma peça. E o objetivo é alinhar as suas peças, seja aqui na diagonal, enfim, você precisa colocar as 3 peças alinhadas. E o objetivo do seu adversário é te impedir de fazer isso. Por isso que era chamado de... que as peças são chamadas de pulgas d'água. Que quando você consegue, você fica bom nisso aqui, você movimenta rapidinho. Eu ainda preciso treinar. Mas a ideia é que realmente você consiga movimentar isso aqui com rapidez. Agora eu fiquei encrencada. Opa, perdi. Então aqui o adversário conseguiu alinhar as peças. Eu consegui perder para mim mesmo. Mas é isso, esse é o objetivo. Você conseguir alinhar as suas 3 peças. Esse também é um jogo de alinhamento, só que ao contrário do outro, eu não coloco as minhas peças no tabuleiro, não. Cada jogador, na sua vez, ele vai alinhando as suas peças. E o objetivo é o mesmo. Eu preciso conseguir colocar as minhas peças em linha. A diferença é que aqui eu posso pular. Eu posso pular sobre as peças do adversário. Não significa que eu vou eliminar as peças dele, não. Mas eu posso saltar em cima da peça para poder fazer o meu alinhamento. Então, olha só. Como eu posso saltar aqui em cima da peça, eu consegui fazer o alinhamento. Então, o objetivo é exatamente esse. Mas eu não posso, por exemplo, sair daqui e vir para cá. Eu tenho que andar sempre em cima da linha, em qualquer direção, e posso saltar em cima de uma peça para um lugar que esteja vazio.
Também aqui é um jogo de estratégia, né? Raciocínio, e é jogar para ficar bom nele. Então foram esses os jogos que nós vimos. Como eu disse, esses dois estarão no livro, no e-book interativo que os integrantes do grupo de discussão vão receber. E eu quero ver os jogos físicos, né? Os jogos de papel que vocês construíram, as decorações que vocês fizeram. Deixem aí o comentário, o que é que vocês acharam dessa nossa oficina. E deixem também sugestões das próximas que vocês queiram para que nós possamos programar e explorar essas grandes possibilidades de utilização dos jogos didáticos para aprender e para ensinar sobre a história e cultura da África, dos afrodescendentes e dos povos indígenas.